mais um episódio de Vivendo com Propósito, nosso Talkcast, que hoje nós temos uma entrevistada especial. A nossa bebê da turma hoje é a Sara Duarte. Daqui a pouco ela vai estar dizendo quem ela é, de onde ela veio, o que ela está fazendo em Criciúma e o que Deus tem na vida dela para esse tempo. Queremos pedir para vocês, mais uma vez, ficar com o coração pronto para receber e ser edificado do que o Espírito Santo vai fazer neste lugar. Amém. Amém. Sara, quem é Sara Duarte? Fala para nós. Já começa suspirando já, né? Então, eu sou uma jovem ainda de 27 anos. E só um detalhe. Eu vim botar uma roupinha mais jovial aquque para ficar assim, vou entrevistar uma menininha, né? Ela veio mais senhorinha. Eu vim mais senhorinha. A gente trocou. Teve uma contradição aqui. Então, eu sou uma jovem de 27 anos que sempre gostou muito de ouvir o que agradava o coração de Deus e que hoje mora sozinha em Criciúma, longe da família e tudo mais, mas que sempre entendeu que isso era da vontade de Deus e que teve um direcionamento para isso, né? Hoje eu moro longe dos meus pais, trabalho por aqui, né? Foi assim que conheci a Dai, pegando um extra na lanchonete. E sempre busquei entender o que nos conectava, né, a Deus, assim. Então, acho que, resumindo, a Sara é uma menina alegre, espontânea, muito sanguínea, e que sempre buscou manter amizades. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de perder amigos, mas sempre de fazer mais amigos. E a Sara veio trazer o agito pro nosso grupo, né? A sanguínea. Sim. Tá sempre sorrindo, sempre alegre, sempre festejando, animando a gente, assim. E Sara, conta pra gente também qual é a tua profissão hoje, da tua faculdade. Então, atualmente eu trabalho em uma escola. Acho que é legal começar em como Deus me trouxe até Criciúma, porque isso é o primeiro testemunho que eu tenho, assim, que eu tive um sonho literalmente, de que eu tava em um lugar, eu nunca tinha andado por Criciúma, mas eu tava na Avenida Centenário, hoje eu sei que no sonho eu não fazia ideia, e a gente tinha o meu uninho, meu uninho abacate, foi o primeiro carro que eu tive. E o pai e a mãe, na época, eles não tinham carro. Então, no sonho, quem dirigia era a mãe. E aí, eu já estranhei, assim, porque a mãe, ela realmente não dirige. Então, quem conhece sabe que ver a mãe dirigindo já é um milagre. E o pai, ele guiava a mãe por um caminho, mas era um lugar que eu conhecia também. E eu tentava guiar ela pelo caminho que eu conhecia. E no sonho, o pai olhou pra mim e disse assim, olha, eu acho que tu desce e tu segue esse caminho que tu sabe e eu vou guiar a tua mãe no caminho que a gente sabe. E aí, quando eu desci, eu entrei na porta de uma faculdade. E nessa época, eu já tinha terminado o ensino médio, eu já estava com mais de 20 anos, mas eu não cogitava fazer um curso, nada. E na minha família, são poucos os que se formaram na faculdade. Então, não era algo que eu almejava pela dificuldade que a gente tinha nisso. E quando eu acordei, na hora eu vi Deus, assim, eu disse, eu vou pra faculdade. E talvez eu vá pra longe do pai e da mãe, pra acontecer isso. E aí não deu 2 meses, eu tava no curso de pedagogia. Só que quando eu comecei, eu ainda morava com o pai e com a mãe. Mas era 1h30 de distância da faculdade. Então a faculdade terminava às 10, 11h30 eu chegava em casa. No outro dia, 6 horas, tinha que estar levantado. E eu não conseguia estudar. Então eu trabalhava e vinha para a faculdade, mas dedicar o tempo para estudar para as provas e tudo eu não conseguia. E aí foi onde o pai pegou e falou para mim, olha, eu acho que agora chegou o momento de tu não continuar mais morando com a gente e morar sozinha. E aconteceu de fato aquilo que eu vi no sonho, né? Ele falar para mim, olha, agora tu segue o teu caminho, esse caminho que Deus tem colocado para ti, e eu vou guiar tua mãe no nosso caminho. E até hoje a gente vive isso.
Já vai fazer 4 anos que eu moro aqui em Criciúma sozinha. Até porque onde os teus pais moram? Quanto tempo tu levava essa... 1h30, mais ou 1h30. menos. Eu vinha de ônibus, então tinha o custo do ônibus também. E aí eu consegui um emprego aqui, porém não era na área. E aí foi onde eu comecei a analisar, né? Eu trabalhava na área da costura, era uma empresa muito grande. O meu salário era um salário muito bom, mas não era a minha área. E aquilo, de certa forma, começou a me incomodar depois de um tempo, né? Mas é isso, eu respondo daqui a pouquinho. Que legal, né? E pra ti, Sara, o que é viver com propósito? Já que tu tá já falando em obediência a Deus, né? O que pra ti É exatamente isso. Eu acho que viver com propósito é a gente estar sensível em fazer aquilo que Deus pede pra gente. Muitas vezes a gente não quer, né? Por exemplo, o fato de eu vir morar pra cá teve muita renúncia, né? Teve renúncia minha, teve renúncia dos meus pais em saber que com 20 e poucos anos eu ia morar longe, né? Se precisasse de um suporte urgente, muitas vezes eles não iam conseguir me ajudar. Mas aquela frase que a gente sabe, né? Pra onde Deus aponta, Ele paga a conta. É verdade. E é isso que a gente tem vivido. Então, graças a Deus, a gente tem testemunhado daquilo que Deus tem feito por conta da obediência, né? E viver com propósito é isso, né? Ao meu ver, é obedecer. Se fosse para resumir em uma palavra, eu falaria essa: obediência. E o que te levou, assim, o que te motivou a buscar por Jesus? Assim, uma moça tão nova, né? Eu lembro do meu primeiro amor com Cristo, assim. Deus tem me lembrado disso com muita frequência ultimamente, porque eu vim de uma família que já era cristã. Então eu nasci num lar onde já se tinha culto doméstico. Hoje a gente fala mais devocional, né? Mas a gente se reunia. Eu lembro que quando eu passava as minhas férias na casa da minha avó, ela me chamava pra gente sentar no sofá, cantava um hino da harpa. E ela tinha um caderninho com todos os nomes de oração. E ela dizia: hoje a gente vai orar por tal pessoa. Ela escolhia umas 5 pessoas, lia um texto da Bíblia e depois a gente continuava a nossa rotina do dia. E eu era muito criança, eu não entendia. Mas chegou um tempo que eu precisei morar com ela. E naquele tempo, era 8 da noite, ela estava indo dormir. E eu, nova, eu tinha uns 18 anos, eu acho. Eu pensava assim: eu não vou dormir agora, né? Mas aonde nós morávamos não tinha internet. Então, eu baixava alguns louvores no celular. Ainda não tinha Spotify naquela época. Aí eu baixava os louvores no celular. E teve vezes assim que a gente finalizava o culto doméstico, ela ia dormir e eu ficava queimando de amor por Cristo no meu quarto. Às vezes era 4 da manhã e eu ainda estava lá. Eu queria virar à noite, assim. Era muita presença de Deus. E é o secreto, né? São coisas que até hoje tem muita gente que não sabe que eu fazia isso, né? Então ali eu realmente conheci a Cristo, ali eu senti da presença palpável dele, né? Que é algo que a gente não vive na igreja. É o secreto, que é onde a gente entende que ele é suficiente. Ele é suficiente. Onde ele se revela mais, né? Foi ali, sabe? Qual mensagem tu deixaria, assim, para as mulheres da tua idade? O que tu deixaria, assim, para elas, essas que não conhecem a Jesus e que nunca tiveram uma experiência com Jesus ainda? Até buscam, mas não têm essa experiência, sabe? Sim. Eu acredito que é interessante pensar que Cristo pode suprir tudo, né? Porque por muito tempo eu busquei a Cristo para que Ele me desse algo, sabe? E nesse tempo que eu vivi esse primeiro amor com Deus, assim, de nada mais me trazia tanta satisfação quanto esses momentos com Cristo. E eu não ia para pedir nada, né? Então eu acho que essa é a diferença entre quem busca a Deus por amor e quem busca por interesse. É quando a gente vai sem querer nada em troca além da presença dele, assim.
estar com ele já é o suficiente. E isso me marcou muito nessa época, porque eu não sentia falta de mais nada. Nada. Ele supre, né? Ele supria tudo. E a gente é uma família que não, digamos assim, financeiramente a gente não era estruturado. Então a gente tinha as nossas necessidades, mas eu nunca senti falta disso, porque Cristo sempre estava ali, sabe? E porque às vezes a gente busca algo que a gente encontra nessa terra, né? Mas quando a gente se encontra com Cristo de fato, o que é daqui da terra não satisfaz mais, né? Não se torna insignificante, digamos assim, né? Claro que Deus ele abençoa, né? Sim. Mas se torna um segundo plano, assim como a Bíblia fala, né? E como Paulo diz, né? A graça nos basta, né? Isso. A gente acaba vendo que mais nada tem importância a não ser a graça de Deus sobre a nossa vida. O que Ele fez por nós, né? Sim. Meu Deus. E a Bíblia fala muito assim sobre buscar primeiro o reino de Deus, né? E muitas vezes a gente negligencia isso, a gente esquece que Ele tem que estar em primeiro lugar. E às vezes a gente não entende, mas se torna uma idolatria. É verdade. Os nossos desejos, né? Só que viver os desejos de Deus é muito melhor, porque aí a gente se torna 100% satisfeito nele, né? Verdade. Ô, Sara, conta pra nós, tu já precisou abrir mão de algo assim muito importante pra ti, pra que não deixasse de viver o propósito de Deus pra tua vida? Já. Já, até tem uma história que muita gente conhece, né? É, bem conhecida. Que foi a história do carro. Eu tinha um Uno, foi o meu primeiro carro, assim. Eu nunca vou me esquecer de como foi difícil conquistar o carro. E quanto mais difícil, mais a gente valoriza, né? Então, eu lembro que o pai e a mãe, eles não tinham um carro. Era inverno, nós ia de bicicleta pro trabalho. Cidade de interior, não tinha ônibus, não tinha Uber, né? É totalmente uma realidade totalmente diferente. E eu implorava para Deus dê um carro para nós. E quando eu consegui o carro, foi uma conquista não só minha, mas para a família toda. E ali eu me apeguei, né, na questão da valorização. E um dia Deus pediu para que eu desse o carro. Eu congrego na aba. E o pastor começou a anunciar o projeto da construção nova do social, né? Só um minuto, mas tu já estava morando em Criciúma? Isso. Já tava morando Aí eu já aqui. morava aqui, o pai e a mãe já tinham o carro deles também e tudo. E eu lembro que o pastor começou a falar sobre essa questão do social, da construção. E o que me trouxe para a aba foi isso. Meu coração sempre queimou por essa parte social. E eu me recordo, assim, que eu trabalhava e aí o carro... Era como se eu sentisse que o carro não era mais meu. E eu achei que era para eu vender. Aí eu mostrei para todas as revendas possíveis. Divulguei em tudo quanto era rede social. Eu fiz o máximo para que vendesse aquele carro. Fiz num valor justo. Ele tinha bastante detalhe para ser arrumado. Mas ninguém se interessou, não teve uma pessoa que me mandou mensagem, quero conhecer o carro e tudo. E aí eu fiz um voto com Deus, assim, eu disse, Deus, se o Senhor quiser que eu doe uma parte, então eu vou doar metade do valor do carro e metade daí eu compro um. Não ia dar pra comprar nenhum carro com metade do valor. E aí, bem nesse dia que eu fiz essa oração, eu fui ler o meu livro do devocional, que era A Última Flecha. E aí, bem na parte que eu tava lendo, falava sobre quando Elias chamou Eliseu. E o livro dizia assim, que Eliseu, ele botou fogo em tudo. Ele não deixou uma garantia para caso não desse certo. Ele não guardou metade, ele entregou tudo. Ele queimou tudo, ele matou todos os animais, se despediu da família e foi sem uma perspectiva de voltar, porque ele sabia quem estava falando aquilo para ele. E ali, quando eu li aquilo, o Espírito Santo me falou assim, eu não quero metade, eu quero tudo. Eu não quero só uma parte do valor do carro, eu quero o carro. Eu senti nítido assim. E eu lembro que foi numa quarta-feira e na quinta era culto de mulheres. E aí eu pensei, então eu fiz uma oração direta com Deus, assim, eu disse, Deus, se isso realmente for da tua vontade, se não for uma emoção minha, né,
o pai e a mãe vão concordar com isso. Porque eu precisava da benção deles, né? Como alguém solteira, que eu não decido sozinha as coisas, né? Então, eles ainda são o meu alicerce para as minhas decisões mais importantes. E imagina a doação de um carro, né? Para mim, que moro sozinha e não tinha outro meio de transporte. E aí, quando eu liguei pro pai, ele disse assim: filha, uma das coisas que tu mais vai ver na Bíblia é gente fazendo loucura. Então, os homens, eles eram empresários quando conheceram Jesus e abandonaram a sua empresa para seguir a Cristo, né? As mulheres, a mesma coisa. Então, tu vai olhar as histórias de amor por Cristo, de obediência a Cristo, elas exigiram loucura de quem estava obedecendo. E aí ele disse isso, faz, e pelo fruto a gente vai saber se isso era de Deus ou se era emoção. E eu firmei aquilo no meu coração, e aí eu fui pro culto e eu pensei que ia conseguir conversar com a pastora. Só que quando eu olhei do meu lado tava o pastor. E aí foi toda aquela história que as pessoas conhecem, né? Que ele conversou comigo. No início ele não quis. Eu entendi que Deus precisava falar com ele também sobre aquilo que estava acontecendo. E aí depois de um tempo eu entreguei o carro. E na mesma semana eu ganhei um carro. Um carro mais novo, mais equipado. Tão econômico quanto o que eu tinha. Então Deus supriu e foi para testemunho, foi para glória de Deus, assim. Eu não sabia de jeito nenhum, eu imaginei que poderia acontecer isso, assim. Tinha algo melhor, assim, né, que Deus tinha. E Deus também provou o teu coração, né, nessa passagem que ele te entregou, né? Meu Deus, muito lindo esse testemunho, né? E é forte mesmo, né? Algo que tu entregou que tu precisava para ir estudar, para ir trabalhar, para ir pros cultos, né? Tu ia ficar a pé, já pensou? Gente, isso é muito forte o que Deus faz, né? Sim. Por isso que é bom confiar nele. Como você mantém seus valores diante das pressões e cobranças da sociedade, Sara? Essa é uma pergunta muito boa. Porque muitas vezes até antes a gente estava conversando sobre isso, de se preocupar em agradar as outras pessoas, né? Muitas vezes eu já vivi isso de renunciar a coisas que para mim seriam difíceis para agradar o coração de outra pessoa, em busca de reconhecimento, né? E conforme a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai entendendo que é muito melhor a gente viver aquilo que Deus pede, né? Que sem ser intensa, mas sendo intencional naquilo que a gente faz, a gente consegue fugir dessas pressões. Né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo intensa demais com algo, né? Se aprofundando, se sobrecarregando para agradar as pessoas, mas isso pode desagradar o coração de Deus. Então, quando a gente pega, por exemplo, menos compromissos para cuidar mais da nossa casa, né, para priorizar aquilo que pode agradar o coração de Deus, aquilo que Deus já colocou na nossa mão, onde a gente está nos lugares certos, isso pode ser mais intencional, a gente consegue dar um valor a mais nisso que a gente está fazendo, e aí a gente automaticamente começa a agradar as pessoas também. Né? Saber quem tu é em Cristo também, né? Que isso, sabendo o que em Cristo é para ti, tu vai saber o que? Agradar Ele conforme o que está dentro da palavra, né? Porque tu buscando a palavra de Deus, tu buscando ao Senhor, tu vai saber também o que é valores e princípios, né? Para saber andar nesse caminho, né? Isso. E eu acredito que não isso... Só Pode falar. Pode falar? Não, pode falar. Eu acredito que isso baseia todas as nossas decisões. Então, o lugar que a gente vai trabalhar, né? Com quem a gente anda também é muito importante. O que a gente vai fazer no tempo extra que a gente tem. Então, a questão dos valores e os princípios, elas é geral na nossa vida. Como se comportar, né? Nos o lugares que conversar também, né? com as pessoas, né? Então... eu tenho vivido muito isso, assim, de estar em um lugar onde a gente não tá ali só por estar, né?
mas a gente tá ali por um propósito, a gente tá ali para cumprir o ID de Deus, independente do que for, né? Independente do lugar que a gente está, a gente procura fazer com excelência, porque não é para as pessoas, é para Cristo que a gente está fazendo, né? Exatamente. E para a sua geração, o que você pensa assim em deixar como legado? Hoje tu é uma menina solteira, né? Então vamos falar como uma geração em geral. Sim. Eu me imagino, mesmo sendo solteira, eu já me imagino sentada numa cadeira de balanço, contando para os meus netos as histórias que eu já vivi. Linda. Eu imagino assim, eu fico pensando, meu Deus, um dia eu vou poder contar para os meus netos que eu doei um carro por amor a Cristo, sabe? Que é tanta história assim que eu já vivi, né? Mesmo estando solteira. Sim. E eu fico pensando em como isso pode impactar a minha geração, os que vêm depois de mim, né? Então, questão de pureza, né? Tudo aquilo que eu achei que um dia as próximas gerações não conseguiriam viver, saber que isso pode ser vivido, né? A partir das minhas decisões, né? Então, o inimigo ele não tem poder de dar continuidade quando a gente entende que as nossas decisões elas influenciam no futuro. Isso, né? é uma questão que a sociedade pressiona, né? A santidade do jovem hoje. É verdade. Isso para eles é loucura, né? É. E pra gente que busca o que é correto perante os olhos do Senhor, é lindo, né? A gente vê uma menina assim, se guardando, né, pro seu esposo. Gente, isso é muito lindo. A gente sabe que hoje em dia a gente é muito julgado por isso, né? Mas que todo esforço vale a pena. Sim. Vale a pena. Ser honrada, né? A gente vê muitas histórias de quem passou por essas dificuldades, né? E hoje pode testemunhar. É verdade. Que valeu a pena, assim. E é algo que não importa o nível de esforço que tenha, a gente sabe que a recompensa ela vem do Senhor, né? Mesmo que as pessoas não entendam, não reconheçam, quem está olhando e está aprovando ou reprovando é Cristo, né? É muito importante ter essa visão também. É verdade. E, Sara, conta pra nós, assim, como funciona o teu devocional? Tu é constante, tu é disciplinada? Já fui mais. Eu já fui mais constante, assim. Eu tive um período de eu me afastar dessa disciplina, né? De todos os dias sentar. Eu faço muito... É aleatório, mas não é ao mesmo tempo. Então, todos os dias me vem uma canção diferente na cabeça. E aí, baseado naquela canção, eu acho um versículo e aí eu me aprofundo um pouco naquele texto. Eu geralmente escrevo as minhas orações. Eu já tenho mais de 3 cadernos escritos, nossa, assim. Que lindo. De orações, às vezes eu paro para ler, eu fico, nossa, quanta pureza tem quando a gente tem esse momento com Deus. Né? E como a gente é firmada nisso, assim. Eu também faço, escrevo as minhas orações. E até estava vendo um outro podcast que tinha um ator que se converteu e ele fala que a mãe dele fazia isso e ele estava fazendo isso. E ele disse assim, hoje eu consigo ver a minha história através das minhas orações escritas. Daí eu disse, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu só fazia a oração e escrevia. Mas quando a gente vai lá atrás, lê a nossa oração, a gente diz, meu Deus, olha o que eu estava passando. Olha a minha oração, né, que a gente nem imagina. A gente diz, meu Deus, isso aqui saiu de mim. Uma coisa assim tão doida. Eu disse assim, gente, a gente vê a nossa vida num caderninho de oração. E foi com o incentivo de uma líder, assim, porque eu não tinha o costume de anotar. Eu vivia aquilo, mas o fato de anotar ajuda a gente a memorizar aquilo que a gente está aprendendo também. Então é como se estivesse realmente estudando aquilo, né? Então tem muitas orações ainda guardadas, assim. Legal. E é algo que tu pode mostrar para tua geração, né? Isso, ao mesmo tempo que eu vejo a pureza que tem, que eu quero resgatar, digamos assim, né? Eu vejo a maturidade que eu tenho hoje na escrita também. Exato, vai mudando. De questão de entender o querer de Deus mesmo. Ele vai levando a gente para outros níveis, né? Então, cada dia é uma estação nova com Cristo, assim. Até a pergunta é essa mesmo.
o que Deus tem colocado no teu coração para esse tempo, para essa nova estação, essa nova Sara? Uhum. Deus tem me levado a olhar mais para Ele. Das outras vezes, assim, eu entendia muito que a gente deveria viver a vontade de Deus e tudo, mas eu confiava muito em amizades, né? Eu me sinto muito como a mulher samaritana de João, assim, quando Jesus está esperando ela no poço, né? E aí ele oferece a água da vida. Hoje eu me sinto como ela, assim, porque eu já busquei muito em relacionamentos, algo que só Deus pode preencher, né? E eu sempre me encontrei muito nesse texto, porque quando a gente realmente conhece Cristo nesse nível que Ele traz essa água que sacia a nossa sede, a gente quer compartilhar com todo mundo. Então, um dos projetos que eu tenho, assim, é de compartilhar. Eu tenho muita vontade de escrever um livro a respeito de tudo que já foi vivido. Às vezes eu penso, assim, nessa questão da solteirice, né? De a mulher poder desfrutar de fato dessa solteirice sem esse medo de continuar sozinha. Até porque a gente sabe que o tempo de Deus ele é perfeito, né? E se ainda não aconteceu é porque a gente ainda tem algo para melhorar. E Deus também está preparando a pessoa e tudo. Então, muitas vezes eu tenho vontade de escrever um livro sobre isso. Não sei se esse projeto vai adiante, mas é algo que eu tenho vontade de fazer. E outro projeto também, que ainda está sendo encaminhado, é fazer algo para que as crianças possam aprender a se defender de abusos sexuais. Esse foi o meu tema na faculdade e tem muita história por trás disso ainda, né? Mas hoje em dia a gente percebe que é algo que sempre existiu, né? Mas ainda é pouco falado. E a maior forma de prevenir as crianças de viver isso é ensinando elas, né? Então, uma educação sexual sem malícia, né? Com o propósito de prevenir essas crianças desse mal que tantas famílias vivem e se aprende quando criança, leva para o resto da vida, né? Então, eu tenho esse entendimento, assim, de que muito pode ser evitado para o futuro dessas famílias, assim, e o quanto pode impactar uma geração inteira, um ensinamento sobre a prevenção a esse assunto, sabe? Então, esse é um dos projetos que eu tenho também. Dentro das escolas, né? Tu pensa em fazer isso. Eu fui premiada, né? Em assistir o TCC da Sara. Gente, uma grandeza, assim, foi espetacular. A gente saiu de lá muito emocionada, né? Até vontade de chorar. Foi muito linda, assim, é uma princesa. E, assim, o que ela foi elogiada através das professoras, assim, o que surgiu de projeto dentro daquilo ali que ela falou, a questão de trabalhar nas professoras também, né? Isso. Dentro da escola, que eu achei muito importante, porque às vezes são pessoas que já foram abusadas no passado, como é que elas vão ajudar essas crianças se elas não são curadas? Né? Que foi falado isso também. Eu, assim, eu achei muito lindo, assim, que Deus te dê bastante graça, sabedoria, para que siga em diante, sabe, esse projeto, porque é algo que pode pegar nossa nação, sabe? É verdade. Que cai em todas as escolas mesmo, que Deus possa te levantar, assim, como uma libertadora nessa área. Amém. Eu tenho o privilégio de trabalhar em uma escola cristã, né? Então a gente pode falar de Cristo abertamente, a gente pode tocar nesse assunto através de versículos e tudo, mas infelizmente é uma realidade muito rara, né? Se for parar para comparar com todas as escolas, não é bem assim. Então, essa é a dificuldade de hoje em dia, né? Preparar algo que tu pode fazer para uma forma ampla, mas ainda assim carregando Cristo naquilo, sabe? Então, mas eu sei que Deus ele pode capacitar, assim. E eu tenho certeza, assim, ó, que aquilo que foi ferido pode ser usado para curar também, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, muito mesmo. E é um dos meus maiores projetos que Deus tem colocado no meu coração, assim. E a gente ainda vai viver isso, com certeza. Cremos, em nome de Jesus. Amém. Sara, e pra gente finalizar, em uma frase, o que você definiria uma mulher com propósito?
a uma mulher que obedece a Deus. Que obedece. Que busca viver em obediência. E é algo diário, né? Porque eu não sei se tu concorda comigo, mas nós mulheres é muito difícil a gente se humilhar, digamos assim. Às vezes reconhecer que estamos erradas, né? No nosso dia a dia mesmo. Guardar a língua quando é necessário. Então, submeter, né? Se submeter, assim, e a Cristo, né? Não às pessoas, mas esperar o momento certo de falar, entender como deve ser falado. Tudo isso agrada o coração de Deus e o viver é algo diário, né? Não é tipo todo domingo, por exemplo. É diário, é constante. Então toda hora tu tá ali pensando, Senhor, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, qual é o momento certo, né? Eu acredito que uma mulher que vive com propósito é uma mulher que está sensível a isso, a obedecer constantemente a voz de Deus. Porque isso eu acredito que isso pode ser a base de um relacionamento com Cristo, né? A gente ouve muito, né, que a linguagem de amor de Deus é a obediência. Então, para mim, isso é a base. E através da obediência que a gente recebe as promessas de Deus, né? Isso também. E a viver com propósito é uma vida realmente transformada de dentro para fora, né? E para te viver, tu tem que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Exatamente isso. Porque a gente só ouvir, claro que é bom, mas se a gente não praticar aquilo, não vai acontecer, né? Então depende muito da nossa ação e reação àquilo que Deus está falando pra gente, né? Exatamente. Então, queres contar algum testemunho? Tu lembra de algum testemunho assim que tu se sentiu impactada também? Eu lembro, a gente até estava conversando sobre isso, assim, de quando eu troquei o emprego aqui, né? Perguntou se teve alguma renúncia que eu fiz que foi importante. Teve a renúncia do carro, que foi algo muito visível, muitas pessoas viram, mas eu tive outras renúncias, assim, que foram mais difíceis do que o carro, por incrível que pareça. Eu relutei mais em entregar. E uma delas foi a questão do serviço. Eu trabalhava em um lugar que eu ganhava muito bem. Eu tinha a garantia de conseguir me sustentar sozinha, né? Porém, não era a área que eu estava estudando. E eu comecei, foi logo depois do carro. Não deu, acho que 2 semanas, assim, que eu doei o carro. Parecia que Deus me colocou naquele lugar só para viver aquele testemunho. E quem não seguia a Cristo acabar conhecendo, porque repercutiu demais. Tinha pessoas que nunca tinham me visto ali e quando me viram sabiam que era a menina do carro. Eu fiquei conhecida, né? E aí eu vi que o meu tempo ali tinha findado, assim. E eu comecei a orar, pedir para Deus um direcionamento de onde eu deveria estar. E com esse pensamento de que precisava ser um lugar onde eu estava estudando. Um lugar dessa área que eu estava estudando, que era pedagogia. Então, alguma escola. E aí surgiu a Aba School, né? Eu não ouvia falar, não tinha contato. E aí fui fazer uma entrevista, porém elas estavam precisando de estagiária. Então, a estagiária é o quê? É tu trabalhar 6 meses com um contrato e depois tu não tem garantia se tu vai ficar. O salário não é um salário de quem é contratado, totalmente diferente. E eu lembro que foi mais de R$1.000 de diferença. E Deus pediu para que eu mudasse. E aí eu renunciei. Eu falei para ela, quando eu fiz a entrevista, na minha cabeça ela pensou assim, essa guria é louca. Porque na entrevista eu disse, olha, eu ganho tanto e eu sei que aqui vai ser esse salário, que vai ser menos, mas Deus tá pedindo para eu vir. E agora a decisão é de vocês, se vocês vão querer me contratar ou não. E aí elas me chamaram para trabalhar como estagiária. E não deu 2 meses que eu tava lá. O Senhor colocou uma família que mora no meu coração para que eu morasse com eles. Então eles me convidaram para morar com eles. E aí toda aquela preocupação de passar necessidade, de não conseguir me manter, tudo aquilo caiu por terra porque o Senhor supriu, né? Ele proveu tudo que eu precisava, assim.
E já não ia ter despesa de aluguel, né? não, de comida, Uhum. eles realmente me adotaram. Nossa. Não foi no papel, mas eles me trataram como se eu fosse Uhum. filha deles mesmo. E tanto eu quanto eles, a gente começou a viver muitos milagres junto. E uma coisa que eu não comentei, mas que agora contando eu lembrei, no dia que eu decidi que eu ia morar com eles, ele me contou que ele teve um sonho que eu tinha um carro vermelho na garagem dele. Nossa. E eu já tinha ganhado o Clio, que é vermelho. Nossa. E o carro deles não era. E aí ele disse, nossa, olha que como Deus faz as coisas. Eu não lembrava que o teu carro era vermelho, mas o Senhor me mostrou que ia ter um carro vermelho na minha garagem. Que alguém que tinha um carro assim ia morar com a gente. Olha só. E aí foi no dia que eu tinha dito pra eles que tinha decidido, que senti paz da parte de Deus em ir morar com eles, né? Uhum. E foi de longe, assim, uma das maiores renúncias que eu fiz. Porque hoje em dia o dinheiro é sustento, né? Mas acima do dinheiro está Cristo, né? Então, entender que independente da escolha que a gente fizesse, é algo que Deus está falando no nosso coração, a gente deve fazer. Exatamente. Deve Ter fazer. certeza que é Deus, né? Tem que obedecer. Então é isso. Fica aqui mais um Talkcast Vivendo com Propósito. E essa foi a nossa conversa com a Sara. Testemunho lindo da nossa princesa aqui, da nossa pequena Sara. Mas é uma mulher grandiosa nas mãos de Deus, assim, ó. Ela vai ser muito usada ainda, cremos, Amém. né, com esse projeto maravilhoso para esse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau, tchau.